sair de uma condição subalterna. E é muito interessante que o Stuart Hall ele vê no popular uma força contra-hegemônica. Isso, talvez, se a gente for buscar em Bakhtin, né, a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, a gente vai ver que há nessa matriz do popular, de fato, ela não é a cultura dos salões, ela é a cultura que estava nas ruas, né, e ela se desdobra dessa forma, né, o forró, né, todas essas manifestações culturais, elas estão dentro de uma estrutura de um coronelismo, mas elas também são modos singulares de subversão. E em relação a isso, acho que o Stuart Hall coloca uma coisa interessante: a manutenção, a afirmação do popular se dá se a gente pensar em força contra-hegemônica. Por isso que hoje, dentro das culturas urbanas, a gente tem o funk, de alguma forma, né, o rap, outras expressões, elas estão muito vivas nessa questão. Elas são forças contra-hegemônicas que o sistema também não sabe até que ponto ele quer assimilar ou não, ou ele vai demonizar, vai satanizar. Mas, enfim, acho que o importante é a gente afirmar essa força do popular, essa força expressiva do popular, e aí pegando carona no pensamento de Stuart Hall, saindo dessa posição de recalque, né, de minoria que é atendida, de minoria que tem um edital que de alguma forma vai lá prover aquele pequeno grupo que ainda se mantém. Eu ia colocar isso mais no final, mas vou dizer agora: eu ainda não vi um edital público, né, que efetivamente se pensasse a potencializar essas expressões desses coletivos sociais, desses processos de singularização, para além quase de cotas de minorias de atendimento cultural. Como é que você entra dentro da dinâmica que talvez trabalhe aí num debate, pensar de que maneira, por exemplo, isso poderia repercutir na questão, por exemplo, do MST, né? E daí se pensar que amplitudes de percepção cultural, né, que pluralidades de cultura podem estar se desenvolvendo mesmo dentro daquele território mais específico, que é um território marcadamente ideologizado, né? Isso é acho que o Barbalho está muito mais capacitado para falar disso, talvez num debate. Então, eu acho que hoje nós estamos, de fato, diante de algumas situações limites que perpassam, inclusive, as outras mesas, né? A ideia de uma crise civilizatória, né? Qual é o lugar da cultura, né? Qual é o espaço da cultura, qual é o espaço de modelagem da cultura. Talvez essa seja uma pergunta mais dirigida, né, aos produtores, gestores culturais, mas aos artistas também, a todos nós. Qual é o espaço de modelagem da cultura dentro desse contexto? E aí eu vou só, para finalizar, trabalhar alguns aspectos dessas três partes da mesa: movimentos sociais, que eu aproximei de coletivos sociais de singularidades, né? Territórios interculturais, que eu trabalhei, aproximei de agenciamentos expressivos, e direitos, que eu trabalhei com legitimidades. Vou pontuar algumas questões que são apontamentos de uma agenda absolutamente em construção, né, esboçada, muito desenhada ainda, para me ajudar a pensar e talvez nos ajudar a pensar. Em termos de coletivos sociais e singularizações, o olhar para a diferença, para além dos estereótipos culturais. Por exemplo, a Bahia não é só capoeira e candomblé, né? Sem negar a força dessas expressões. Aqui eu estou pegando até uma discussão que aparece naquele livro Micropolíticas, da Sueli Ronick e Félix Guattari, e eles insistem nesse ponto: não é por aí. Se você começa a entender os lugares e os espaços a partir de óticas dominantes. É claro que a capoeira, o candomblé, né, e outras, né, expressões são traços não só da Bahia, mas são traços distintivos fortes da Bahia. Mas um verdadeiro trabalho de aproximação cultural, de aproximação das linhas densas da cultura da Bahia, teria que aprender outros movimentos, teria que aprender outras dinâmicas nesses processos interculturais.
Aí pensar coletivos sociais e singularizações. Que singularizações estão se produzindo hoje no âmbito de um determinado território, no âmbito do Cariri? Estão acontecendo? Que diálogos estão acontecendo entre as tradições, né? e outras formas expressivas, artísticas? A cultura como plástica transindividual, heterogênea, né? De diferentes modos de perceber, sentir e compreender, estar compreendido no mundo. Eu queria agora voltar num ponto que eu deixei lá atrás e não aprofundei, que é a questão da diferença. Da diferença enquanto singularização. A gente ouve muito falar na questão da diferença. Mas o que é? A gente fala a respeito à diferença, é uma questão. Mas o que seria a questão da diferença no âmbito da cultura? O que é a diferença? Quando eu falei para vocês que o Stuart Hall, de alguma forma, vai trabalhar esse conceito a partir do Derrida, e a filosofia francesa também faz isso, a diferença, tanto para Derrida, a gente poder aproximar de Deleuze também, né? Ela não é vista, a diferença não é pensada como algo comparativo. A diferença não é A é diferente de B. Isso para essa filosofia francesa contemporânea. A diferença é o próprio diferir. A diferença é o movimento do diferir. Então eu não digo A é diferente de B, porque aí eu vou entender a diferença como elementos constituídos que eu separo. A diferença, aí eu poderia dizer, trazendo um pouco Guattari, é a própria singularização. É o próprio movimento de diferir. É o singular próprio. Que de alguma forma também se contrapõe à ideia de identidade fixa. Guattari também faz uma crítica forte à noção de identidade, diz que identidade é um conceito reacionário. Eu penso que também não se pode passar sem a ideia de identidade. Eu penso que nós temos que pensar em processos de identificação, mas de qualquer forma é preciso, né, perceber esses processos como movimentos. Eu não sei se eu consegui passar a ideia de diferença. Por exemplo, Derrida, ele escreve différence, né? Différence em francês, mas différence se escreve com E, o quadro agora está fazendo, então vamos lá. Différence é, né, Pierre? Différence. Só que Derrida escreve différence, em vez de ser com E, com A. Ele cria uma outra palavra para diferenciar a palavra diferença da diferença. Isso é, né? Poeticamente é muito sofisticado e conceitualmente é muito sofisticado. Ele chama de différence com A, para poder dizer que aquela diferença não é uma diferença comparativa, que aquela diferença é como que eu vou entender aquilo como diferente em produção, em produto. Então está nos chamando a atenção para o olhar da singularidade. Como que eu vou entender o popular, a cultura popular, como diferente, que tem uma vitalidade própria que eu tenho que reconhecer. E não perceber isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. É essa profundidade de olhar que... Diferença, a palavra errância, caminhar, o diferença com A. Sim, aí ele é, exatamente, ele é errância porque ele não está fixado. O significado ele não se fixa, ele se renova todo o tempo. Vamos lá, porque já me deram aqui Então, insistir nessa questão da singularidade, não desmontando o conceito de identidade, mas que a singularidade nos ajude, então, a pensar processos de identificação. E que nós que lidamos com cultura, que trabalhamos com horizontes, que a gente vai tentar fazer essa leitura mais densa, mais aprofundada. Estou terminando já, agora só para poder fechar o pensamento. Em relação a territórios, eu gostei muito da parte do Weiner, quando ele faz essa crítica à sociedade de espetáculo do Rio, já mencionei, essa cidade evento que se sobrepõe à cidade real, riquíssima,
Aliás, nós temos isso, né? O Brasil oficial e o Brasil real. E o Rio de Janeiro, como protótipo da capital, né? E ainda de capital e de cartão postal do Brasil, ele fica isso, né, Wagner? Agora não é à toa que é a área portuária, que por si só é a cara do Rio, é a capa do Rio. Então você vai lá, mexe nessa capa do Rio, mas evidentemente que não entende as contradições desse território, não passa por aí. Então eu queria também chamar para uma dimensão do território que ele se forma de outras geografias, não apenas física, geografias culturais, geografias estéticas, geografias existenciais, geossimbólicas, geopoéticas. O território ele é uma dimensão aberta. E a qualidade do território é a territorialidade. O que é a territorialidade? Essa é a dimensão aberta do território. E é no território que a cultura e território, cultura e territorialidade são indissociáveis. Fechando. Território também e paisagem. Tem um belíssimo livro uma francesa chamada Anne Coquelin, A Invenção da Paisagem. Que belo livro, onde ela mostra que a paisagem ela é uma construção de tempos, e não existe uma paisagem fechada. A paisagem é justamente o horizonte, né, talvez até de recreação poética desse território. A gente poderia dizer que a paisagem é a abertura de diversas temporalidades num espaço-território. A paisagem significa que naquele território pessoas vivem em tempos diferentes. O colega do Chile falou isso acho que foi na palestra de ontem, né? Falou essa questão do tempo pré-moderno, tempo moderno. A gente, de alguma forma, dentro de uma ecologia da cultura, a gente tem que perceber que existem vários tempos dentro de um território que a gente tem que potencializar a percepção disso. Em relação ao território também, menciona também um texto do Guattari que se chama A Restauração da Cidade Subjetiva, e de alguma forma vai apontar para outras questões. Agora, fechando, peço mais 2 minutos ao presidente da mesa. Direitos, legitimidades. Aqui fica assim quase como uma pragmática. Então, eu vou fazer rapidamente só alguns pontos para fechar, tá? A interculturalidade suscita impasses de natureza ética e estética, tradição e inovação, transculturação, a permanência ou dissolução de identidades, mesmo fluidas. Nós temos aí uma questão da ecologia cultural versus culturas comerciais, não abordei muito isso, né? Sustentabilidade versus consumo e espetáculo, processos versus eventos, uma ecologia das temporalidades, como eu acabei de mencionar, para além da lógica única de um espaço-tempo capitalista, pensar modos de fortalecimento dos coletivos sociais e agenciamentos expressivos, pensados enquanto singularidade e diferença, a questão do edital que eu falei, que eu não conheço um fomento específico nessa questão. Um ponto também, sabe que é uma questão que volta e meia eu retorno, só para fechar, que é a questão da criatividade, que está muito em pauta hoje, muito em moda, a questão da indústria criativa, né, da força da criatividade. Em relação, primeiro que muitas vezes a lógica é econômica, ou você pensa a criatividade dentro de uma lógica econômica da produtividade. Primeira questão. E muitas vezes também acho que tem uma carência muito grande na abordagem desse tema, de não se reconhecer a matriz popular da criatividade. E a matriz popular da criatividade significa que na cultura popular você tem apontamentos de rumos. Existem rumos e visões de mundo que estão sendo apontadas ali. Críticas à realidade, crítica ao contexto atual. Eu mesmo, no meu trabalho sobre gentileza, eu defendi ele como um profeta contemporâneo, só para finalizar, porque um profeta é alguém que aponta rumos. No caso, ele denuncia uma crise das relações, uma crise das relações sociais, o egoísmo, o individualismo, né? A cultura da grana, que ele chamou de capeta capital, e aponta rumos.
né? E isso é a matriz criativa da cultura popular. Agradecido, gente.